Então, assim, quando vem a notícia da gestação, normalmente é uma notícia que é muito bem recebida, né? Claro que algumas famílias se deparam com um susto, algumas famílias se deparam com a surpresa, né? Mas muitas famílias estão desejando. E aí começa a série de itens que precisa, né? Então, os itens do enxoval, o que precisa de roupinha, o que precisa do quarto. Mas quando a gente fala em investimento, eu preciso ressaltar um que é o mais importante. E quando a gente fala de investimento, é ter conhecimento. O conhecimento ninguém te tira, né? E o conhecimento, com certeza, ele traz diferença na qualidade que tu vai oferecer do cuidado, né? Na qualidade do cuidado que tu vai oferecer para o teu bebê. Fora isso, eu sempre digo que vale muito a pena a gente investir, né? Então, em conhecimento sobre cuidados com o bebê, em conhecimento com amamentação. E aí, essa parte a doutora Natasha vai falar um pouquinho melhor, mas assim, nesse sentido, a almofada de amamentação é uma coisa que a gente indica, conhecimento é uma coisa que a gente, né, é uma coisa não, né, é um bem que a gente indica e que a gente fornece, e eu oriento também que a gente faça o teste do pezinho, depois o teste do pezinho, o que mais abrange doenças possível. Então, esses 3 investimentos eu já falo de cara que a gente precisa, tá? O mais importante é o conhecimento. Ele vai te dar o parâmetro do que você realmente precisa, do que faz parte da tua rotina, do que é importante para você, do que faz sentido para você. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, queria que você comentasse pra gente, que eu também fiquei curioso, para ser bem sincero. Eu sou pai, mas nem eu sei, eu não perguntei para a doutora antes. O que são esses 1.100 dias? E ainda dá tempo de fazer algo? Como assim? Explica pra gente o que seria. Assim, quando a gente fala dos 1.100 dias, esse é um conceito que ele está vindo cada vez mais forte para os pais e para as mães e, de maneira geral, para a medicina. O que são esses 1.100 dias? São 90 dias antes do bebê ser gerado, tá? Então, os 90 dias antes da gestação, 270 dias, que é todos os 9 meses da gestação, e os 2 primeiros anos de vida. Então, aí a gente tem 1.100 dias. Pessoal, prestem atenção. Antigamente, a gente dizia que qualquer doença que a pessoa tinha era genético, né? Então, a gente dizia, não, isso aí não tem o que fazer, isso é genético. Hoje, 2021, a gente sabe que 80% que determina é o ambiente. Então, quando a gente fala em questão de nutrição, em questão de chance de doenças, em predisposição a doenças, a gente sabe que 80% é o ambiente. E aí, nesses 1.100 dias, é o momento em que a gente vai construir o organismo, tá? Vamos dar um exemplo super simples. Se vocês não entenderem, podem pedir que eu explico de novo. É como se nos 1.100 primeiros dias a gente fosse construir a casa que o nosso filho vai morar o resto da vida. A gente está escolhendo o tipo de tijolo, o tipo de cimento, a gente está escolhendo tudo isso quando a gente fala de nutrição, exercício físico, qualidade de vida, uso de medicamentos e amamentação. Então, os 1.100 primeiros dias os 1.100 primeiros dias, eles são determinantes para o futuro da saúde do bebê, tá? E tudo, absolutamente tudo que a gente pode fazer pelo bem dos nossos filhos, a gente vai fazer com ou sem conhecimento, né? Assim, como quero dizer isso? Então, independente de saber dos 1.100 dias, toda mãe quer o melhor para o seu filho. É muito importante que a gente ajude os pais a dar o melhor para os filhos, né? Então, quando a gente fala desses 1.100 dias, é um período muito importante para a gente fazer a programação metabólica, para a gente fazer a construção do organismo. Então, de uma maneira muito simples, é para fazer a construção da casinha, tá? Nesses primeiros dias, nos primeiros 2 anos de vida, a gente está vendo toda a saúde que a gente pode fornecer. E estudos mais recentes mostram assim, desde câncer, Alzheimer, obesidade, pressão alta, a gente sabe que o mais importante para essa predisposição é o que acontece nesses 2 primeiros anos de vida. Aí, pode ter mães assim, aqui, que pensem assim, bah, não sabia disso.
não sabia disso, não me cuidei na gestação, não me cuidei antes, né? O que eu posso fazer agora? Então, entra a segunda parte da questão, tá? A partir do momento que tu tem essa informação e que tu quer fazer um bom uso dessa informação, você vai começar a se concentrar em basicamente 3 coisas, tá? Perdão. Na verdade, mais coisas. Então, a gente vai pensar em nutrição. Nutrição, a doutora Natasha vai falar mais sobre essa parte, tá? Mas eu vou dar essa introdução. Então, tudo que a gestante vai comer durante a gestação é o tipo de nutriente que a gente está dando para esse bebê. E depois a gente vai ter a amamentação, que é o outro tipo de nutriente que a gente vai dar, e depois a introdução alimentar. Então, ao fazer boas escolhas nesse momento, a gente está definindo toda uma alimentação da vida dessa criança, tá? Então, o primeiro seria a nutrição. O segundo seria exercício físico. Você pode, caso você esteja gestante, é sempre muito importante conversar com o obstetra antes, tá? Mas você pode começar a fazer exercícios. Então, desde que sejam caminhadas, meia hora por dia, algum outro tipo de exercício, porque isso também é fator definitivo para a saúde, né? Então, uma família que se exercita, que muda seus hábitos, está influenciando a saúde da criança lá na frente. Sempre ter muito cuidado com o uso de medicamentos também, né? Então, não usar medicamentos em excesso, não usar medicamentos que não têm orientação médica, né? Porque tudo isso acaba interferindo desde o intestino da criança a toda essa construção da nossa casinha, tá? Então, se você descobriu que toda a gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança vão fazer a diferença para toda a vida dela, se você descobriu isso hoje, vamos fazer exercício, vamos cuidar da alimentação, vamos ter mais conhecimento ainda sobre a amamentação, vamos dar de mamar para os nossos filhos e depois, lá na frente, vamos cuidar muito com a introdução alimentar, que também vai ser tema aqui, certo?